Fala pessoal, eu sou o Leonardo, aluno extensionista do LIP, e hoje a gente vai para a parte 3 da aula 13, que é for e suas aplicações, e sua aplicação em lista, tá bom? Então a gente tem uma lista aqui, ó, com 4 elementos, uma lista de string, banana, melancia, pera e abacaxi. E aí o que acontece? Antes, não, a gente foi mostrado como é que acessa cada elemento da lista individualmente. Só que o problema é que quando a gente tem uma lista muito grande, a gente quer fazer uma operação ou quer acessar essa lista mais automaticamente, entendeu? Então, assim, se a gente tem 1000 elementos na lista, como é que a gente acessa esses elementos todos, né? Então, o que a gente quer aprender aqui é como é que faz isso de maneira mais rápida, né, e automatizada, né? Então, vocês viram o laço de repetição aqui com o while, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para rodar, por exemplo, uma execução aqui do while, né, em que você tem uma variável aqui, i, né? E enquanto i for menor do que 3, eu vou imprimir essa variável i e vou somando, né? 1 para cada vez que esse laço aqui de dentro está sendo executado, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 0, 1 e 2. Quando o i é 3, né, essa condição aqui ela vai ser falsa, porque i é igual a 3. Ele não é menor do que 3. Se eu colocasse um igual aqui, essa condição ia ser verdadeira quando i é igual a 3, tá bom? Só que quando é menor, quando i vale 3, essa condição fica falsa, tá bom? Então, o for, né, ele é semelhante, tá? O funcionamento dele é bem parecido. Só que o que acontece é essa notação aqui que a gente utiliza no for, tá bom? A gente tem for i, que é o mesmo i daqui de cima, tá? No intervalo, ou seja, in, nesse intervalo aqui, tá bom? Feito pelo range. Então, a gente tem do 0, tá? Até o 3, excluindo o 3. Então, o i ele vai valer quais valores? Tá? Ele vai valer o 0, o 1, o 2, tá bom? Aí ele vai valer o 3 aqui, só que o que acontece? O 3 está sendo excluído, né? Por causa desse menor aqui. Então, aqui dentro do for tem um menor, tá? Para esse exclusivo aqui, entendeu? Então, isso daqui, ó, esse 3 aqui vai cancelar e aí vai sair do laço, tá bom? Então, esse for i in range de 0 a 3 é a mesma coisa que começar aqui com i igual a 0 e até menor do que 3, tá bom? Então, vou botar aqui para rodar. Com for, a gente tem o mesmo resultado, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, como é que a gente acessa, por exemplo, uma lista, tá? Que é a nossa lista aqui, com 4 elementos. A gente começa com for i in range de 0 a 3, ele vai valer 0, 1, 2, tá? Então, é o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Então, se eu botar para imprimir aqui, eu vou imprimir a banana, a melancia e a pera, tá? Nessa ordem aqui, tá certo? Então, assim a gente acessa os elementos da lista automaticamente, tá bom? Então, posso acessar quantos elementos a lista tiver, determinando aqui o range. Se eu começo com um aqui, por exemplo, eu vou começar com a melancia, eu vou pular a banana, vou ir da melancia até a pera, tá bom? Eu começo do 0, pego a banana. Aqui eu coloco um 4, por exemplo, né? E eu vou até o abacaxi, né? Vai ser o 0, 1, 2 e o 3, tá? Então, o 3 ele é menor do que o 4. Então, com 4, eu tenho isso daqui, tá bom? Ele vai gerar esse intervalo aqui, do qual o i vai tá variando. Então, o i vai pegar o valor 0, 1, 2 e o 3, tá certo? Só que aqui a gente tem um problema, pessoal, tá bom? Quando a gente não sabe qual é o tamanho da lista, e a gente coloca aqui, por exemplo, 1 e 7, para a nossa lista, né, que tem 4 elementos, então vai ser do 0 até o 4, né? Tirando o 4, como a gente fez aqui, ó, do 0 ao 4, não dá erro. Mas se eu coloco o 7 aqui, do 1 ao 7, né? Qual o erro que a gente tem? A gente vai printar melancia, pera e abacaxi, porque começa do 1, né? Tem um 0
Aqui é 1, 2, 3. Mas quando o i vale 4, o que acontece? A gente tem um erro. Por quê? Porque não tem mais nenhum elemento aqui. Então, o que a gente está acessando aqui é uma posição que não existe. Então, o Python ele vai reclamar. E aí a gente tem esse problema aqui, tá bom? E aí o que acontece? Como é que a gente faz para acessar todos os elementos de uma lista que a gente não conhece o tamanho da lista, tá bom? Então, para a gente acessar todos os elementos da lista, a gente pode fazer o seguinte. A gente tem aqui, ó, for i in range do 0 até o tamanho da lista, que é aquela função que a gente viu lá na parte 2, tá bom? E aqui ele vai dar o tamanho da lista. Então, note que aqui o tamanho da lista é 4, né? Só que os índices vão de 0 a 3. Então, tá bom, porque o 4, o 3, desculpa, o 3 ele é menor do que o 4, então não vai ter problema. Então, eu vou conseguir, desse jeito aqui, acessar todos os elementos da lista sem problema nenhum. Olha lá. Se eu aumentar aqui, por exemplo, colocar pêssego, né? Ele vai conseguir. Isso não depende do número que eu colocar aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 4, né? Eu só vou até o abacaxi, percebe? Então, se eu aumento o tamanho da lista, com o len, eu consigo diminuir a lista ou aumentar a lista e meu código não vai ter problema. Então, se você quer acessar todos os elementos da lista e você está modificando a lista, o ideal é que você utilize essa notação aqui, 0 até o len da lista, tá bom? Assim você não vai ter problemas com, com modificações e erros, tá? Por estar acessando uma posição que não existe mais, entendeu? Tem uma outra forma de fazer isso, que é utilizando essa notação aqui, for el in lista. Esse daqui, tá? É um nome que você pode colocar aqui, por exemplo, se eu colocar J, aqui eu tenho que colocar J também, tá bom? Então, aqui é um nome de uma variável qualquer que você pode decidir. Aqui eu coloquei el, mas eu posso colocar i também, né? Vai dar no mesmo, tá bom? El, el. Então, o que esse el vai fazer? Aqui a gente está, o i, ele é um índice, tá bom? Então, aqui ele vai estar variando nesse intervalo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até o tamanho da lista, tá bom? Aqui não. Aqui o el ele vai ser o próprio elemento, tá bom? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1, o el vai ser o 1, tá bom? Aqui, olha só a diferença. Aqui a gente está usando a lista com o índice. Aqui a gente está usando o próprio elemento, tá? Então tem essa diferença aqui, mas os dois fazem a mesma coisa, tá? Eu consigo acessar a lista dessas duas formas diferentes, tá bom? Essa daqui é boa, por exemplo, quando você quer modificar, tá? Você tem um for aqui, você quer modificar um elemento da lista na posição i, você quer fazer com que ele fique com um a mais, tá bom? Então aqui, ó, essa anotação aqui é melhor para isso, tá bom? Então todos os elementos vão ter essa anotação, olha só. A gente vem aqui, ó, e printa a lista, banana, melancia e pera, e aqui o que a gente está fazendo é modificando os elementos da lista, todos ao mesmo tempo, tá bom? Então esse fora aqui ele está modificando todos. E aí a gente tem aqui um a mais aqui, ó, tá vendo? Então essa anotação ela é boa para isso. Essa anotação aqui, ela complica mais para modificar a lista, ela é mais para acessar esses elementos aqui, tá bom? Então ela é boa para acessar, essa daqui é boa para modificar, tá? Então é importante que vocês saibam a diferença de cada anotação e as limitações de cada anotação, tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Vocês podem usar o for e o while para acessar a lista, tá bom? São laços de repetições que servem para esse propósito. Tá bom? Tá fechado.